Boa noite, sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, de consolo, de trabalho. É sempre um grande prazer a gente, todas as terças-feiras, quando a gente se reúne aqui para compartilhar este pão que é o Evangelho de Jesus Cristo. Tão necessitados que somos nós, né? Que nós possamos ser iluminados para receber essa palavra, que Ele possa saciar as nossas necessidades, que possam levar as nossas reflexões e que a gente tire as melhores lições possíveis dos ensinamentos de Jesus. A nossa palestra de hoje será com o nosso amigo Agemiro, cujo tema será Amor na Família. A prece inicial será feita por Carlos, o Evangelho será lido por Gilson, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, e a prece final será com Ivan. Antes da nossa prece inicial, eu vou fazer a leitura da lição 117 do livro Pão Nosso, escrito por Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, que o título é Em Família. Diz o apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo,
aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Esse texto está em São Marcos, no capítulo 10. A gente faz essa leitura bem abreviada, já passa a palavra para o nosso amigo Agimiro, e que nós tenhamos uma reunião de muita paz para o planeta, possamos mentalizar a paz mundial, em nome de Jesus, que assim seja. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, para que possamos receber as bênçãos do alto, que ora se derramam sobre cada um de nós. Amor, do latim amore, é uma emoção ou um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem a outro. Afeição, amizade, simpatia. Então, o uso do vocabulário, contudo, lhe empresta outros tantos significados bem comuns, conforme a ótica da apreciação, tal como nas religiões, na filosofia e nas ciências humanas. O amor ele possui um mecanismo biológico que é determinado pelo sistema límbico, centro das emoções e presente somente nos mamíferos e talvez também nas aves, a tal ponto que Carl Sagan, o grande pesquisador, afirmou que o amor parece ser uma invenção dos mamíferos. Quem ama, compreende, aceita, perdoa. Nós aqui falamos de um amor grande, capaz de vencer obstáculos, superar barreiras, transpor fronteiras. Um amor manso, pacífico, mas capaz também de ser enérgico. Porque o amor cobre a multidão dos nossos erros, conforme afirmava o apóstolo Pedro lá atrás. Mas como é o amor na família? O que é família? Conjunto de pessoas aparentadas que vivem geralmente na mesma casa. Pai, mãe, filhos, genro, nora, netos, avós, enfim, pessoas do mesmo sangue. E a família também é um grupo de espíritos necessitados em um compromisso inadiável para a reparação e crescimento. Percebemos aí a importância da família. Deus, na sua infinita misericórdia, ao nos propor uma nova oportunidade através do processo reencarnatório, nos coloca na família que nós mesmos escolhemos antes de vir. Segundo informação dos espíritos, o casal, antes da concepção, é levado ao plano espiritual em desdobramento e lá conhece o futuro filho. Já começa daí uma relação familiar, por vários motivos. Por necessidade do espírito que está vindo, por necessidade do casal, ou até por necessidade de toda a família. É um processo em que todos estão envolvidos, dentro da misericórdia divina. Segundo os Espíritos, é na família onde nós temos nossos piores inimigos e também nossos maiores protetores, ou seja, nossos anjos da guarda vivos. Como também encontramos lá fora, né? Existem pessoas que nós nos afeiçoamos a elas, que nem tem nenhum grau de parentesco, que parece que nós nos conhecemos há séculos, e realmente nos conhecemos. Daí porque esta afinidade. Mas o que é a casa? A casa é somente a habitação, cimento, parede, tijolo, móveis. E aí vem o lar. O que é o lar? O lar é exatamente esse sentimento de união que envolve a família em prol desta harmonia doméstica. Lá no livro Garimpo de Amor, Joana de Ângela, através de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 12, na página 81, ela diz assim:
O amor na família constrói a sociedade do mundo. Esse amor não deve privilegiar os filhos gentis e generosos em detrimento daqueles que são difíceis e atormentados. Se o genitor, contrariado com a atitude rebelde do filho, desconsidera-o e poderá criar uma insegurança nos outros, que pensarão que somente serão amados enquanto agradarem. Uma atitude enérgica, educativa, não implica uma postura agressiva, mesclada de violência. Então quer dizer que o amor deve ser distribuído por igual. Já questionamos isso. Uma mãe que tem mais de 10 filhos, ama a todos igual? Ama. Mas, comumente se ouve os irmãos questionarem: mamãe só gosta mais de fulano. Né? Isso enciuma eles até. Mas não é que ela ame a mais. É que ela determina mais cuidado, mais atenção por um sentimento que toda mãe e pai também tem, chamada instinto de preservação. Ela sabe que aquela criatura precisa de mais atenção para não se desviar do propósito que é a família com relação ao mundo. E aí, nós podemos, junto a isso, Orson Peter Carrara, um grande escritor, inclusive me parece que ele desencarnou ainda este ano, não lembro a época. Ele tem uma história chamada Amor em Família, que traz a história: dois irmãos brincavam de bolinha de gude na calçada, e o irmão mais novo olha para o seu irmão Ricardo e diz: Ricardo, eu te amo muito e não quero nunca me separar de você. Ricardo ouve aquilo, olha para Júlio: que besteira é essa de amar, pai? Para com isso, pai, vamos jogar? E aí brincaram o resto da tarde, entraram até a noitinha. À noite, Jacó, que era o pai dele, chega do trabalho, estressado, porque não tinha realizado um grande negócio. E aí Júlio olha para seu pai e diz: boa noite, papai, eu amo muito o senhor e não quero nunca me separar de você. Jacó vinha estressado do trabalho, com a cabeça a mil, olha para Júlio e diz: que besteira é essa, não tem o que fazer não? Aquilo foram palavras duras que Júlio não conseguiu digerir, e Júlio corre para um cantinho no quarto e vai chorar. Mais tarde, sua mãe, Dona Joana, sente falta de Júlio, vai procurá-lo e encontra-o no quarto. Os olhinhos cheios de lágrimas, ela o abraça: quem foi, meu filho? E Júlio, choroso, diz: mamãe, eu amo muito a senhora e não quero nunca me separar de você. Ora, meu filho, nunca vamos nos separar. E aí acalenta Júlio, Júlio se acalma e vai dormir. Joana, ao se prepararem para dormir, olha para Jacó e diz: Jacó, você notou que Júlio estava diferente hoje? Jacó diz: ah, mulher, ele queria somente marcar presença, não se preocupa com isso não, vai deitar. E todos adormecem e estão dormindo. Por volta de 2 da manhã, Júlio levanta-se e vai de pontinho de pé até a porta do quarto de seu irmão Ricardo, abre a porta e fica observando o Ricardo dormir. Como a luminosidade incomodou a Ricardo, ele acorda e olha: o que é, seu maluco? O que é que você quer? E aí Júlio não diz nada, fecha a porta e vai para o quarto dos pais e acende a luz e começa a observar os pais dormindo. Jacó, que ainda estava estressado com ele, acorda e olha: o que foi? E Júlio apenas balança a cabeça em sinal negativo, dizendo que nada tinha acontecido. E Jacó pergunta: e então? Vai te deitar, seu doente? E Júlio, caladinho, apaga a luz, vai para o seu quarto e vai dormir. Conhece o dia, Jacó tem que tomar seu café e trabalhar, Dona Joana tem que preparar os meninos para levar para a escola, mas só Ricardo estava à mesa. E Jacó, que já estava estressado por conta dos questionamentos de Júlio, diz: deixa que eu vou chamá-lo. Vai até o quarto, abre a porta, lá está Júlio todo coberto. Levante, seu vagabundo. E Júlio
não obedece. Então ele puxa o cobertor com bastante violência, já com a mão erguida, para dar-lhe uma palmada, e percebe que Júlio está com os olhinhos fechados e um pouco pálido. Jacó coloca a mão na testinha dele e percebe que ele está gelado. Se desespera e grita chamando Joana e seu irmão Ricardo. O pior tinha acontecido. Júlio morreu sem nenhuma causa aparente. Joana abraça seu filho, não se contendo com as lágrimas. Ricardo segura sua mãozinha também aos prantos. Não falava nada. Jacó, em desespero também, observa que nas pequenas mãozinhas de Júlio tinha um papel. Ele tira o papel, abre, e lá estava escrito com a letrinha de Júlio: esta semana, Deus falou comigo em sonho. Disse que admirava muito a minha família, que me amava tanto, mas que tinha que nos separar. Eu não entendi muito porquê, mas ele disse que era necessário. Portanto, eu quero que fique uma coisa na lembrança. Papai, não se estresse tanto com o trabalho. Júlio, não se envergonhe quando seu irmão disser que lhe ama. E mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Até breve. Então, existe em nós, nesse aglomerado chamado família, heranças de um passado recente, talvez mais para trás um pouco. Por isso a necessidade de estarmos juntos e sempre voltaremos na mesma família conforme a necessidade. Ora, tratando com aqueles inimigos, ora, se afeiçoando mais àqueles outros, ora, resolvendo situações do conjunto, enfim, não sabemos. Mas estamos numa família com um propósito. Todos juntos. E é isso que faz com que cresçamos. Nossa evolução espiritual está aí. E é na família onde eu tenho todas as ferramentas que eu preciso para a minha evolução, para o meu progresso. Porque lá eu vou encontrar. Quem não tem um parente difícil? Um primo, uma tia, né? Um avô, um pai chato, uma mãe, né? Porque mãe, quando diz as coisas, pode... Mãe tem esse sentimento natural, né? E às vezes a mãe, você se prepara para ir para a festa, né? Combina com a turma, a mãe olha e diz, não, você não vai não. Mas mamãe, eu vou ali, é pertinho aqui, é só a gente. E a mãe, meu coração está pedindo para que você não vá. Mas a gente jovem, né? Sempre dá um jeitinho, dá uma escapulida, aí acontece, dá errado, né? Aí chega em casa com a cara, olha para a mãe, boca de praga. Ora, a mãe disse que não fosse, ela não disse mais nada, né? Porque ela estava com esse pressentimento. E isso é amor. A família representa um grupo social primário que influencia e é influenciado por outras pessoas e instituições. É formado por pessoas ou um número de grupos domésticos que são ligados pela descendência, a partir de um ancestral comum, por matrimônio ou adoção, e nesse sentido o termo confunde-se com clã, porque antes, em alguns países escandinavos, chamavam-se a clã dos Carneiro, por exemplo, a clã dos Ferreira, a clã... Era assim que denominavam as famílias, né? E aí, nesse sentido, o termo se confundia, porque eles já, em vez de chamarem de família, chamavam de clã. Então, membros de uma família geralmente são pai, mãe, filhos, né, e seus descendentes. Mas todos nós estamos reencarnados em consequência de uma longa cadeia de pessoas terem optado pela vida. Isso porque... Já pensaram na matemática da vida? Uma mãe que disse sim à vida, a criança terá 2 avós, 4 bisavós, 8 trisavós, 16 tataravós, 32 mães de tataravós
E quando eu aborto, eu corto essa cadeia. Então vejam a importância da nossa existência no meio familiar. Não existe nenhum que não tenha importância. Mesmo aquele que é trabalhoso, que é difícil de lidar, mas é por isso que ele está ali, para que isso seja quebrado. Esse ciclo do ódio, esse ciclo da arrogância, tudo conjuntamente. E às vezes nos chama a atenção porque, fulano, mas é igual ao pai, gosta de cebola, gosta de... Não é o fato de gostar de cebola, porque o pai e a mãe não passam isso para o filho. Eu não passo para meus filhos, meus sabores, meus dissabores, não. Minha inteligência, não. Minha maldade também não. Aquele espírito tem afinidades comigo, daí porque ele tem um gosto parecido. O que eu empresto a meu filho é apenas o corpo físico, para que aquele espírito venha e cumpra sua missão, sua caminhada. Então, como diria o apóstolo Paulo, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então vejam que esse amor à família é muito importante. Claro que temos situações, como eu disse, que a gente fica meio desgostoso, um parente que não encaixa bem com o nosso pensar. Mas é aí onde está o grande tchan do negócio. É com esse que eu tenho que trabalhar. É com esse que eu tenho que me afeiçoar. Porque pode estar em mim o defeito e não nele, mas eu vejo nele. Porque muitas vezes nós pensamos que o defeito está no outro, quando na verdade está em mim. É aquela história tão fácil apontar o dedo, né? Botar a culpa em alguém, né? O povo bota a culpa em Deus, né? Isso foi o que eu fiz para Deus estar me castigando. Coitado, não sabe o que diz, né? Então, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honra teu pai e tua mãe, lá no item 8, diz assim: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele nada mais faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho para esse progredir. Então, a missão da família está aí, educar, orientar, encaminhar. Por isso que Joana disse aquilo. É do amor da família que sai para a sociedade um cidadão, uma pessoa de bem. Não é? Minha avó dizia, quando a gente fazia uma coisa, ela dizia: olha, faço não. Costume de casa vai à praça, vai chegar na casa dos outros, vai querer fazer. Né? Nós somos educados, eu e alguns aqui presentes, de quando chegar em certos ambientes, se tivesse só pessoas adultas conversando, eu ficaria calado. Se tivesse uma pessoa mais velha, eu daria o lugar. Hoje, a gente, andando pelas ruas, a gente vê um idoso, os jovens dão um lugar, botam ele no meio da rua para o carro atropelar e andam pela calçada, né? A inversão de valores, né? Na China, as pessoas de idade são protegidas, amparadas, são tidas como uma livraria de conhecimentos, uma biblioteca ambulante, de experiência, de vivência. São consultados até pelos jovens. Aqui o Alzheimer e outras coisas mais aí, né? O velho fica... Mas a família tem outra especialidade, que é formar cidadãos, pessoas de bem para conviverem com o mundo. Embora um mundo que se sabe ainda é de expiações e prova, mas que nada impede que eu faça o bem. Não importa o que estão fazendo de errado, problema deles. Então a família
traz para junto de si a proteção, o amparo, o cuidado, o vigiar. Faz parte da família. A família unida, né? É uma maravilha. Na questão 890, Kardec perguntou aos espíritos: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Os espíritos responderam: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Né? Você vê uma senhora de 95 anos. Ah, chegou meu filhinho, acaba com quase 80. É o filhinho dela. Né? É para toda a vida. Já a águia, não. O filhote começa a empenar, ela começa a colocar espinho no ninho. Quando ele está coberto de penas, ela o tira do ninho. Ele já não dorme no ninho, ele dorme fora. Quando ela está apta a voar, a própria mãe dá te vira, vai que é tua, e empurra do despenhadeiro abaixo, para que ela aprenda a voar. Já na família é diferente, né? A gente cuida até os 100 anos. Por quê? Porque é uma abnegação, é essa virtude desse amor que se cria, desse vínculo familiar, que daí vai se estender, porque quando eu amo a mim, eu tenho condições de amar qualquer um. Não é só da família, mas é na família onde eu aprendo a exercer esse amor, com um primo em terceiro grau, não é? Que as pessoas nem têm mais como parente, mas são da família. E o que se nota é justamente isso. As pessoas vão se distanciando, vai casando, vai para ali, outro vai para lá. E a família praticamente se dissolve, né? Só fica aqueles ali. Cadê fulano? Nunca mais mandou uma carta. Na época, né? Hoje é mais fácil. Né? Hoje é no zap, é ligeirinho. O cara está lá na China, passa um zap. Mãe, estou aqui. Chego já. Pronto. Mas é essa força interior que nos dá essa firmeza enquanto pai, enquanto mãe, enquanto avô, porque temos essa responsabilidade até quando não mais existirem perto de nós, porque é isso que dá à família a sua fortaleza. Errou, traz para junto, vamos conversar, vamos orientar, vamos conversar. Não é errou, rua, não. Né? Em alguns momentos aí as famílias eram assim, cometia alguma coisa, a família, para não sujar o nome da família, não desonrar a família. No livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Joana de Anjos, mais uma vez, através de Divaldo, lá na página 129, ela diz: a constituição de uma família não é resultado de acidente biológico, mas de uma programação que lhe precede a estrutura física e social. Aquilo que eu disse no início. Existem duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Então, a família consanguínea é aquela reunião de almas em processo de evolução, de reajuste, de aperfeiçoamento, enfim, de progresso. E a família espiritual é a constelação de inteligências cujos membros estão tanto na Terra como no mundo espiritual. O fato de desencarnar não dissolve esse laço. Continua. Quem leu o livro Nosso Lar vê que aquela família estava lá na casa onde André Luiz foi recebido, né? Estava a mãe, o filho, todos juntos. E o restante aqui embaixo. Duráveis, as espirituais se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. É aquilo que eu disse, as famílias errou, um vai para um lado, outro vai para o outro, morre, ninguém sabe, acabou, dissolveu-se aquela família. Além daqueles casos que nós identificamos
pessoas que não têm nenhum parente mais, né? Todos. É aquele que se deu, estou sozinho no mundo. Não, você está como o resto do mundo ao seu lado, não está sozinho no mundo. Então, o que é a constituição da família? Como se dá? Começa pelo namoro, o noivado, o casamento, vem os filhos e vem também os desajustes conjugais. Namoro é aquele momento em que começa tudo, né? Os primeiros contatos, aquela relação onde cada um só vê as qualidades do outro, não vê defeito, né? É amor para lá, amor para cá. As escovas não se juntaram ainda, né? É uma maravilha. Terminou, tu vai para o teu canto, eu vou para o meu. E aí, isso proporciona um noivado que é já o ápice do casamento. Vem o casamento, e um casamento, ele faz parte da lei natural e é também um progresso na marcha da humanidade. Vem os filhos, e uma vez, óbvio, contraído o casamento, a imagem do filho, ela toma esse vulto, né? O casal, assim que casa, já vem a sugestão de um filho. E isso é mais na cabeça da mãe. Talvez porque, obviamente, é lá onde ele vai passar 9 meses, né? O contato com a mãe é mais presente. E aí vem os desajustes, que são consequências justamente um casamento promissor, ele não raro, ele adoece repentinamente, vem os conflitos, problema financeiro, moléstias, desníveis culturais, falhas na formação de caráter, o temperamento também contribui, né? Quando era namorado, era amorzinho para cá, benzinho para lá, né? Quando casa, ei rapaz, já não é a mesma coisa. Ah, fulano tem um temperamento forte, tão forte que termina no que a gente vê por aí todos os dias, né? Matei porque amava. Não vamos nem pensar se ele não amasse, né? Ele amava tanto que matou. Já no livro Lições para a Felicidade, lá no capítulo 21, diz assim: quando a família se desestrutura, a sociedade só sobra sem homens de boa formação moral e de caráter diamantino. Sendo assim, não é possível a existência de cidadãos equilibrados e dignos. Porque imagina, um ambiente familiar onde só tem discussão, atrito, brigas, intrigas. Quando eu saio daqui, o que é que eu vou fazer lá fora? Mas quando eu sou criado num ambiente amoroso, afetuoso, onde as pessoas se dedicam, se doam um ao outro, lá fora eu vou fazer a mesma coisa. Vou ter esse mesmo carinho, esse mesmo afeto pelas pessoas, independente do que me façam. Porque o amor está à frente. O amor que eu aprendi a lidar com ele. E aí entra a função da família, que ela tem a função biológica, social, econômica, cultural, psicológica e espiritual. A biológica é a procriação dos filhos, ou seja, a perpetuação da espécie, né? E até da família. A socialização é aquela onde você fornece as condições a esses novos seres que estão vindo a se relacionarem com essa sociedade e prepará-los para a vida. A econômica é aquela onde você transmite essas informações de valores, né? Paga essa luz que isso custa dinheiro, né? Olha a água aí do chuveiro, economize água. Isso são informações de economia, para que a criança, ao ouvir, vá, né? E a gente chega a uma certa idade, não pode ver uma luz acesa que corre e apaga, né? Instintivamente. Ou é o bolso que dói, não sei, deve ser os dois. Cultural é a transmissão dessa educação, desse saber que vai perpetuar-se durante toda a minha existência, né? Diante da cultura que o ambiente me oferece, né? E, para isso, hoje em dia, não precisa mais nem a família, porque tem a televisão, tem o rádio, tem jornal, tem a internet, que, né, já fornece isso gratuitamente para aqueles que desejam realmente tomar conhecimento do mundo lá fora. A função psicológica é, diz Joana, que é a família é a base na qual se cria a nossa natureza. Esse equilíbrio psicológico também para orientações que hoje nós, olha, cuidado, quando sair, presta atenção, veja se deixou, você vai criando esse senso de equilíbrio, de beleza, né? É
o que nós chamamos de formação do caráter. E vem a espiritual, que é a educação do espírito, através dessas orientações, da formação de valores regenerativos, onde vão corrigir tendências equivocadas, né? Porque esses que estão cometendo delitos lá fora não viraram marginais agora. Ou viraram? O que é que se deduz? Que eles tinham no seu íntimo ainda essa condição e foram atraídos e sucumbiram na sua prova. Porque não resistiram à tentação e cometeram os mesmos erros de um passado. E vem que é justamente essa oportunidade evolutiva naquela família. Porque muitas vezes é naquele meio onde eu consigo dar o grande salto, pela forma como eu sou dirigido. Eu não gosto de estudar, não quero nem saber. O pai vai para a escola. Não, eu estou com dor de cabeça, lá tem remédio. Eu estou com dor de barriga, lá tem banheiro. Vai, né? Aí eu passo a ser um adulto, e aí doutor, por conta daquele empurrão que eu levei lá atrás. Se tivessem lavado as mãos, eu nem chegaria ao fim do 2º grau, que é o que acontece muito por aí. Não existe esse cuidado, essa observação da família de preservar para ele mesmo o seu bem lá na frente. Porque a criança não quer saber se depende do estudo lá na frente, não é? Ela não tem essa consciência. Então, cabe aos pais. É aí onde entra o amor, que às vezes precisa ser rígido. Não é espancar, mas é ser firme. E isso é amar. Às vezes um não é prova de amor. Como também é uma caridade. E aí, as dificuldades de relacionamento familiar não são de hoje. Por quê? Porque lá em João, no capítulo 7, versículo 6, ele afirma que nem os próprios irmãos de Jesus acreditavam nele. Está lá na Bíblia. Jesus não tinha conflito com os irmãos, mas eles tinham com Jesus. Não aceitavam Jesus como o pregador que era, como o missionário que foi, como a luz do mundo. Eles não admitiam. E eram irmão dele. Vejam que esse mal de família não é de hoje, né? Mas é dos espíritos que compõem. Por isso que se juntam de diversas tendências morais para que ali cheguem a um consenso. E aí nós percebemos que existe a diferença do tratamento no ambiente familiar, né? Diz que o marido chegou em casa do trabalho, aí, opa, um cheirinho de bolo, já sei que tem visita hoje. O comadre vai chegar mais tarde, pode tirar o olhinho do bolo, diz a mulher, né? E já olhou que a casa está limpa, tire seus sapatos imundos. A mulher não gosta muito de fazer essas coisas, mas essa fez, né? O comadre chega, vai entrando, eita mulher, vou tirar o sapato, está tão limpa a tua casa, tá nada, a casa está suja, e olha para o marido, com aquele olhar, né? Sentam-se na sala, conversando. Mulher, olha, tem um bolinho, você quer um pedaço? Não precisa incomodar, não, eu vou buscar para você um bolinho. Traz o bolo, né? O marido está lá sentado. Aí ela comendo o bolo e o marido só olhando, né? Aí ela, peraí, quer uma aguinha? Melhor, vou trazer um suco que eu fiz para você. Aí o cara não aguenta. Opa, traga um para mim. Não se levanta e vá buscar, não, mas eu não digo o mesmo. Então, às vezes eu sou tão afetuoso, tão carinhoso com o estranho lá fora, né? Mas em casa eu sou... Às vezes é esse tratamento que faz a diferença, né? Eu deveria tratar meus familiares como eu trato os estranhos. Um obrigado, um por favor, né? Ei, me dá aí, ei, vai buscar. Por favor, pega para mim. E aí a gente percebe que Francisco do Espírito Santo estava correto lá no livro dele, Os Prazeres da Alma, quando ele diz: no amor real nós desejamos o bem da outra pessoa e nos alegramos com sua evolução. No amor romântico, nós desejamos a outra pessoa e nos vestimos com o manto da possessividade. Portanto, não amarmos é que é a diferença e o desprezo que vigoram no seio da sociedade no mundo atual. Então, nós somos uma grande família, porque o próprio Jesus, quando estava lá,
na sua pregação, na casa de Zaqueu, as pessoas, um aglomerado de gente, e alguém diz: Senhor, tua família, tua mãe, teus irmãos te chamam lá fora. O que é que ele diz? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todo mundo se estarrece. E aí ele fecha dizendo: minha mãe e meus irmãos são todo aquele que fizerem a vontade do Pai que está nos céus. Portanto, somos uma grande família, consequentemente, somos todos irmãos. Então, que Jesus, nosso Mestre, nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos. Muito obrigada, Gemílio, pelas bênçãos, né, que nós acabamos de ouvir. A nossa prece